Olá, telespectadores da TV da Transparência. Sejam bem-vindos ao nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira, dia 4 de junho de 2024, onde nós vamos conferir algumas atualizações sobre o Judiciário e o Legislativo brasileiro, iniciando agora pelas atualizações sobre o Senado Federal. E o primeiro destaque no Senado é uma matéria da Folha de São Paulo, que diz que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado debate nesta terça-feira o cancelamento unilateral de contratos coletivos de planos de saúde. A audiência pública está prevista para as 10 horas da manhã. Convênios como a Amil e Unimed cancelaram contratos coletivos por adesão, entre eles os de crianças e jovens com o transtorno do espectro autista, doenças raras e paralisia cerebral, além de idosos. Os cancelamentos geraram mobilizações e uma nova onda de ações judiciais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou na última terça-feira um acordo para suspender cancelamentos unilaterais de planos de saúde. Um acerto verbal foi feito com representantes de empresas como Bradesco Saúde, além de Amil e Unimed. Atualmente, a lei dos planos permite que contratos coletivos por adesão sejam rescindidos de forma unilateral e imotivada, desde que as operadoras sigam algumas regras, como avisos sobre o término do contrato com 2 meses de antecedência. Uma matéria da CNN diz que o plenário do Senado Federal deve iniciar também nesta terça-feira a discussão sobre o projeto de lei que, entre outros pontos, estabelece a taxação de 20% sobre compras internacionais de até $50. O texto foi aprovado no plenário da Câmara na última terça-feira, dia 28. A votação no Senado ficou para esta semana porque o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pediu mais tempo para que os senadores analisassem o projeto. A relatoria ficou com o senador Rodrigo Cunha, do Podemos. Antes de debaterem o mérito do projeto, os senadores deverão votar um requerimento de urgência para que o texto seja analisado diretamente pelo plenário, sem necessidade de ser avaliado por comissões técnicas. O projeto de lei em análise cria o Programa de Mobilidade Verde, o MOVER, que trata de incentivos à indústria automotiva. O dispositivo que trata da taxação de importações até $50 é considerado um jabuti entre os parlamentares, quando trechos estranhos ao texto original são incluídos em uma proposta. Na semana passada, a cúpula da Câmara fechou um acordo com o Palácio do Planalto para prever que o projeto estabeleça uma alíquota de cobrança de 20% sobre compras internacionais de até $50. Atualmente, importações nessa faixa de preços são isentas de impostos. Além disso, a Câmara ainda aprovou uma emenda que estabelece uma política de conteúdo local para as atividades de exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, aplicável ao regime de concessão. Hoje, o conteúdo local é estipulado por meio de cláusulas contratuais acordadas entre a Agência Nacional de Petróleo, as empresas que vencem as licitações e a Petrobras, durante as etapas de exploração e desenvolvimento na produção de petróleo, gás natural e biocombustíveis. O objetivo da emenda é transformar esse processo em uma lei. Na segunda-feira, dia 3, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo trabalha para manter no Senado o texto que foi aprovado pela Câmara. O ministro também disse que discutirá com o Senado os jabutis incluídos de última hora no texto do MOVER, sem a anuência do governo, como que cria a política de conteúdo local para o setor do petróleo. Nesse caso, o Planalto analisará a possibilidade de supressão desses itens. Na votação dos senadores, ou caso sejam aprovados, sinalizará que não há compromisso de sanção presidencial. Outro destaque é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou votar rapidamente a proposta que autoriza a União a vender os chamados terrenos de marinha localizados próximos de praias. Ele explicou que a PEC 3 de 2022 vai ser amplamente debatida na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. Os críticos temem um fechamento do acesso às áreas públicas de banho. O próprio governo é contrário. Rodrigo Pacheco ainda confirmou a votação até o final do mês da proposta da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios, o PL 1847 de 2024. Vamos ouvir o que disse o presidente do Senado sobre o assunto. Essa proposta de emenda à Constituição está no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Há uma autonomia da CCJ nos debates que são ali travados, inclusive sobre a pauta e sobre a evolução dessa pauta. O que eu digo como presidente do Senado é que nós vamos ter toda a cautela com um tema dessa natureza. Primeiro, porque envolve uma alteração constitucional. Segundo, porque é um tema, de fato, que gerou grande repercussão, grande polêmica e é preciso entender em relação ao mérito dele. Então, de nossa parte, haverá toda a cautela, prudência e um amplo debate
com a sociedade, com os segmentos que desejem debater esse tema, inclusive no plenário do Senado Federal. Há, inclusive, um pedido de sessão de debates formulado pelo senador Fabiano Contarato para que esse tema seja também amadurecido por todos os senadores. Então, o que eu posso dizer é que, assim como todas as outras, há um respeito de nossa parte em relação às propostas legislativas de todos os parlamentares, mas, naturalmente, se tratando de uma emenda constitucional, nós temos que ter toda a cautela de poder fazer um amadurecimento devido acerca do mérito da proposta. Se ele é bom ou não, isso é uma aferição que o debate é que vai poder permitir chegar a essa conclusão. Não há nenhum tipo de previsão nesse momento, não há assodamento, não há pressa. O que tem que haver agora é estudo, é reflexão, é debate, é diálogo, até para que a opinião pública e a imprensa, porventura, possa entender o que significa o mérito disso. Eu, particularmente, em relação ao mérito, eu confesso que não tenho uma posição formada em relação a isso e vou aguardar, inclusive, os debates em relação a essa proposta de emenda à Constituição para saber se é algo pertinente ou não. Então, o que eu posso garantir como presidente é que não vai ser pautado da noite para o dia, nem haverá nenhum tipo de assodamento para poder atropelar o amadurecimento desse tema, especialmente porque trata de uma alteração constitucional. Então, essas são as atualizações sobre o Senado. E agora, o que nós temos sobre a Câmara dos Deputados, Analice? Olá, Lorena. Olá, telespectador do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Bom, a gente começa os destaques da Câmara dos Deputados com a informação de que a Comissão de Saúde da Câmara promove mais uma audiência pública sobre o cartão de identificação do usuário do SUS hoje, na terça-feira. A medida está prevista no projeto de lei 5.875 de 2013 do Senado em análise na comissão. O pedido para o debate é da relatora, a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Ela quer ouvir o setor privado sobre o assunto. A deputada afirma, abre aspas, o setor privado, composto por empresas de tecnologia da informação, provedores de serviços de saúde e de outras organizações relevantes, possui um conhecimento profundo das necessidades e desafios enfrentados na implementação e utilização de sistemas de prontuário eletrônico, fecha aspas. A comissão já ouviu representantes do governo sobre a proposta. A reunião ocorre hoje às 17 horas no plenário 7. Outra atualização é que a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove uma audiência pública também hoje sobre os direitos da natureza, que seriam os direitos associados a ecossistemas e espécies. A iniciativa da audiência da deputada Célia Chacribá, do PSOL de Minas Gerais. Ela pretende apresentar uma proposta para alterar o dispositivo da Constituição sobre a dignidade da pessoa humana para incluir a dignidade planetária. Ela aponta a necessidade da mudança, especialmente no contexto de agravamento das mudanças climáticas. A deputada disse, abre aspas, sem dúvida, o reconhecimento constitucional dos direitos da natureza promove uma nova era na história do direito, tendo em vista que uma das ideias mais marcantes do eurocentrismo é a da exploração da natureza, engendrada a partir da ética produtivista da Revolução Industrial, fecha aspas. O debate ocorre às 15 horas no plenário 12. E por último, a comissão especial que analisa a proposta da PEC 44 do ano passado, que reserva 5% das emendas orçamentárias parlamentares para o uso em catástrofes e emergências naturais, reúne-se também hoje, na terça-feira. O encontro será realizado no plenário 3, às 15 horas. A audiência será interativa e poderão ser enviadas perguntas. A pedido do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o colegiado debaterá o texto com especialistas da área do meio ambiente. Segundo informações da Organização Meteorológica Mundial, as mudanças naturais nos últimos 50 anos, afetando desproporcionalmente os países mais pobres e populações socialmente mais vulneráveis. No Brasil, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, realizado entre 2013 e 2022, revelou que os desastres naturais como tempestades, inundações, enxurradas e alagamentos atingiram 5.199 municípios brasileiros, o que representa 93% do total de 5.570. São estes os destaques da Câmara dos Deputados. O que a gente tem no Supremo, Lorena?
Bom, sobre o Supremo Tribunal Federal, a gente começa destacando uma matéria da Folha de São Paulo, que diz que o STF pagou quase R$200 mil em diárias para 4 policiais federais acompanharem ministros da Corte em viagem de fim de ano aos Estados Unidos. No período, apenas o ministro Edson Fachin divulgou compromissos públicos todos no Brasil. 2 seguranças receberam R$50,9 mil em diárias cada um para ficar nos Estados Unidos de 20 de dezembro do ano passado a 9 de janeiro deste ano. Outros 2 ganharam R$49 mil para ficar um dia a menos, iniciando a viagem no dia 21 de dezembro. Os 4 policiais federais foram requisitados para a viagem pelo tribunal ao órgão do executivo e não são lotados no tribunal. Questionada, a Corte não divulgou quais ministros foram aos Estados Unidos com seguranças pagos pelo tribunal. Abre aspas, o STF não informará dados sobre quais policiais judiciais ou agentes atendem quais ministros por questões de segurança, fecha aspas. Outra atualização é de uma matéria do Estadão por Pepita Ortega, que diz: 2 dias depois de derrubar todas as ações da Lava Jato contra o delator Marcelo Odebrecht, o príncipe das empreiteiras, o ministro Dias Toffoli do STF analisou o pedido de um outro colaborador da operação, Adir Assad. Apontado pelos investigadores como lobista, Assad pediu a suspensão da multa do acordo de R$50 milhões que fechou com o Ministério Público Federal em 2017, sob a alegação de suposta falta de voluntariedade na celebração do pacto. Toffoli entendeu que qualquer análise do STF sobre o tema seria prematura. A solicitação foi feita pelos advogados Assad na carona da decisão de Toffoli, que suspendeu as multas previstas nos acordos de leniência da JIF e da Novo No, antiga Odebrecht. A defesa argumenta que a decisão do ministro guarda relação com o caso de Assad, vez que as mensagens da operação Spoofing, investigação sobre hackers que invadiram comunicações de procuradores e do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, apontam possíveis irregularidades processuais também cometidas com relação ao lobista. A alegação é que o delator foi compelido a celebrar um acordo com a operação sem qualquer autonomia de vontade. Toffoli considera que o pedido de suspensão da multa de delação de Adir Assad deverá ser dirigido ao juiz natural do processo, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que homologou a colaboração do lobista. Em despacho assinado no último dia 23, o ministro não viu relação entre o argumento da defesa, a de falta de voluntariedade no acordo, e o cerne da decisão que determinou a suspensão das provas da leniência da Odebrecht, alegando que Assad não tem relação com o processo. De outro lado, Toffoli deferiu em parte o pedido da defesa e autorizou o acesso integral às mensagens da operação Spoofing, o que pode turbinar um novo pedido de suspensão da multa. Os advogados de Assad pedem o compartilhamento dos diálogos hackeados por entenderem que eles levantam sérias dúvidas a respeito da voluntariedade do delator quando assinou seu acordo de colaboração premiada. A avaliação da defesa é que essas mensagens podem demonstrar de uma vez por todas a irregularidade do pacto. Os advogados apontam o que consideram 2 ilegalidades. A primeira envolvendo métodos de pressão não republicanos pela acusação com o único fim de que Assad firmasse um acordo de colaboração premiada e uma possível violação ao sistema acusatório, diante da imparcialidade do relator da apelação criminal de Assad junto do TRF4. Esses são os destaques que a gente tem sobre o STF, Analice, e o que a gente tem sobre o TSE. Bom, Lorena, o principal destaque da Justiça Eleitoral é que a ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral por 2 vezes. A anterior foi de 2012 a 2013 e atualmente, né? Com o TSE sob a sua gestão e ao lado do ministro Nunes Marques, empossado vice-presidente, ela garantiu a realização de eleições com tranquilidade, segurança e integridade, assim como ocorreu em pleitos passados. Carmen Lúcia foi empossada pelo ministro Alexandre de Moraes, que deixa a presidência do TSE após 1 ano e 9 meses. Depois de prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse na tribuna, coube a ela empossar o ministro Nunes Marques como vice-presidente. Além dos ministros do TSE e do Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonet, também integraram a mesa de honra da sessão solene os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Beto Simonetti. Vamos ouvir o que falou o presidente do Conselho Federal. O biênio no TSE é sempre um momento importante para a continuidade e defesa de nossa democracia. Confiamos na ministra Carmen Lúcia,
que agora assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, para conduzir as eleições deste ano e enfrentar os desafios que virão. Oriunda da advocacia, a ministra Carmen Lúcia prestou diversas contribuições para o fortalecimento da profissão, tendo sido sensível às causas da classe, às quais dispensou prestígio e atenção desde o primeiro dia de investidura no cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Destaco aqui sua participação na Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo trabalho ainda hoje pauta nossa atuação junto aos três poderes. Nós nos orgulhamos, ministra, sobretudo pela sua liderança em prol da igualdade de gênero e no combate a todas as formas de violência, seja física, psicológica ou política contra as mulheres. Afinal, essa é uma pauta apoiada com vigor pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos empenhados, neste momento, inclusive, na elaboração de um protocolo de enfrentamento à violência contra as mulheres advogadas, por meio de um grupo de trabalho que opera sobre sua inspiração, ministra Carmen Lúcia. É uma honra ser presidente da OAB Nacional nessa ocasião em que a Justiça, a advocacia, renova seu compromisso com a defesa da justiça eleitoral e de um pleito limpo e justo, de acordo com a Constituição e as leis. Continuaremos parceiros do Tribunal Superior Eleitoral nas iniciativas de defesa da democracia, como as campanhas para a disseminação de informações corretas sobre a eleição. Estaremos lado a lado com o TSE no combate às tentativas de desacreditar o sistema eleitoral com base em dados falsos e teorias conspiratórias sem fundamento na realidade. Bom, em seu discurso, Carmen Lúcia referiu-se à mentira digital como insulto à dignidade humana. Ela ressaltou os prejuízos causados pela desinformação propagada nas redes sociais, sobretudo em períodos eleitorais. Para a presidente do TSE, empregar as redes para espalhar fake news é um instrumento de covardes e egoístas. Vamos ouvir um trecho do discurso da ministra. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústrias e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades. Instrumento espúrio, a mentira digital maquia-se como lantejoulas brilhosas nas telas, a seduzir o olhar
e cegar o raciocínio sobre o que é mostrado. Mentira amolece a humanidade porque planta o medo para colher a ditadura, individual ou política. Por isso é que, sem ser fácil desvendar mentiras, não se há de com ela compadecer, nem deixar de a ela se contrapor. Melhor se prevenir contra elas, que são ágeis para brotar em telas, em comprometer a confiança, em facilitar malquerenças. Nas plataformas se podem inserir dados que o intelecto humano é capaz de criar, mas até aqui não descobriram o algoritmo da alma humana. Bom, Lorena, esses foram os destaques do Tribunal Superior Eleitoral. Volto para você. Bom, então nós encerramos nosso segundo bloco de notícias desta terça-feira. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.